Olá, tudo bom com você? Paz e bem. Satisfação estar com você aqui no canal do Padre Jailson. Desde já seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje vamos aqui compartilhar, falar um pouco sobre o contexto do Evangelho. Então, seja muito bem-vindo. Eu peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele teu like, compartilhe esse vídeo e faça também o seu comentário. Aqui nós temos também já alguns conteúdos, não só de reflexão diária do Evangelho, temos também motivacional, desenvolvimento pessoal. Só é você procurar aí no contexto do canal alguns vídeos meus, falando nesse relacionamento de desenvolvimento pessoal, etc. E também nós temos o curso do Guia de Orações do Padre Jailson. Se você quer adquirir, eu colocarei aí logo o primeiro comentário fixado. Se você quiser também ajudar o Padre Jailson no contexto da evangelização, o Pix eu deixarei aí, logo aí na barra passando com a chave. Deus abençoe. Nesse contexto de hoje, neste momento, o domingo, o primeiro dia da semana. Pois bem, o Evangelho traz para nós essa leitura de que Jesus ressuscitado aparece para os demais discípulos. Os discípulos estavam ainda temorosos, estavam desconfiados, mas Jesus já tinha aparecido para as mulheres, para mais de 500 pessoas, tinha aparecido depois da sua ressurreição para algumas pessoas e também para os seus discípulos. Domingo passado, Jesus apareceu para os discípulos que estavam fechados na casa, com medo dos mais que estavam perseguindo. E Jesus ali mostrou os sinais da mão, do peito, da lança, etc., dos pregos que estavam ali cravados, que realmente ele conquistou, que sou eu, não sou um fantasma. Dentro desse contexto, o Evangelho de hoje traz para nós uma expectativa de que Jesus sai daquela casa, sai da cidade e vai para a área urbana. Assim como ele fazia antigamente, caminhava com seu discípulo, fazia toda aquela evangelização naquele sítio. Mas os discípulos estavam trabalhando, voltando à sua vida normal, como de sempre era. Então os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então a alegria deles era uma alegria verdadeiramente plena. Então os discípulos teriam que voltar aos trabalhos. Assim como nós, cristãos aqui, frequentamos uma paróquia, a missa, se convertemos muitas vezes, quando a gente se converte, a gente se beleza, tem aquele amor, a gente quer não deixar, a gente quer até deixar o trabalho, até o serviço do dia a dia para só seguir Jesus, mas devemos voltar para os nossos afazeres. Foi assim que os discípulos fizeram. Eles contestaram, ou eles acreditaram que Jesus estava vivo. Então eles voltaram. Qual era o trabalho dos discípulos? O trabalho dos discípulos era pescar. Ele vivia naquela cultura de Israel na pesca, vendia peixe e dava alimentação para os seus familiares das pescas. Assim parece que nosso dia a dia também somos assim. A gente tem que conviver, mesmo os acontecimentos acontecendo na nossa espiritualidade, na nossa vivência, a gente tem que ganhar um pão de cada dia, tem que sair e acreditar que Jesus está vivo no nosso meio. E de fato aconteceu com aqueles discípulos que estavam ali falando de Jesus. Ao mesmo tempo eles tinham que voltar ao mar, voltar com seus barcos. E eles fizeram isso. Então Pedro falou assim: eu vou pescar. Como a turma de Pedro sempre seguia eles, mutirão em si, um grupo para pescar, parece que era um povoado ali da Galiléia, de Jerusalém, ou seja, de Nazaré, que tinha um lago ali que dava peixe. Então, todo final de semana, ali por mês, eles pescavam, tinham que ir para o alto mar, para aquele lago pescar. De fato, Pedro disse: olha, eu vou pescar. E os discípulos falaram assim, que estavam com Pedro: eu vou também contigo, Pedro. E foram. E pescaram. Você sabe que a pesca em si, para você, os navegadores, inclusive aqui próximo onde eu moro, tem praia. Então, eu já observei que aqueles que querem pescar boa qualidade de peixe tem que sair de tardezinha e ir para alto mar. E passa a noite todinha ali para pescar, para fazer a sua tarraça, ou seja, a sua rede vir com peixe.
Mas na questão dos discípulos, os discípulos foram e passaram a noite todinha pescando. De fato, como o pescador pesca para jogar a rede ali durante toda aquela localidade ali daquela água, para passar a noite todinha, no outro dia olhar, pescar, vir tirar a rede ali e ver que tem algum peixe, de fato, para colher. Os discípulos passaram o dia todo, a noite toda, ali, na verdade, o dia todo. E que foi que sucedeu? Sucedeu que os discípulos não pegaram nada. E, imediatamente, os discípulos ficaram ali chateados, tristes. Né? Poxa, a gente passou a noite todinha aqui, nada. E um dos discípulos, que era João, discípulo mais novo de Jesus, olhou para o horizonte e viu um homem caminhando, mas João conheceu que era Jesus e correu, olha, lá vem Jesus, e correu para Jesus. E Pedro logo timbungou nas águas e correu também, mestre, venha cá, venha. Jesus disse, mas vocês pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Aí Jesus falou assim, lançai as redes daquele lado. Os discípulos fizeram isso. E como diz o Evangelho, quando isso aconteceu, os discípulos já acreditaram que ali era Jesus e pescaram abundantemente peixe. E Jesus ali colheu os peixes, foi para a beira da praia, na areia, fez um fogo com os discípulos, assou peixe, comeu. E foi no momento que Jesus começou a conversar com os demais. E Jesus falando, olha, é o seguinte, eu vou para o Pai, eu vou para o céu, eu estou aqui só um momento, eu já ressuscitei, eu tenho que voltar para o céu. E vou deixar vocês aqui para dar continuidade à minha missão. E olhou nos olhos de Pedro e disse, ó Pedro, é o seguinte, tu me amas? Foi aquela questão de que Jesus falou 3 vezes para Pedro, perguntando se ele amava. Por que isso? Porque Pedro tinha renegado. Se lembra? Quando Jesus estava crucificado, quando o galo cantou 3 vezes e alguns guardas perguntou, você conhece ele? Você sabe quem é ele? Pedro, não conheço, não conheço, não conheço. Então foi isso. Mas Jesus aqui confirmou e deu uma oportunidade e perdoou Pedro, dizendo assim, olha, é o seguinte, você me amas? Pedro disse assim, tu sabes, Senhor, que eu te amo, eu vou amar muito mais. Então Jesus disse para Pedro, então apacenta, ou seja, cuida da minha ovelha. Quando Jesus fala isso para o Pedro, está falando para os discípulos também, olha, você deve continuar a missão aqui na terra, evangelizando, falando que deve se converter. Para nós, nessa realidade, a gente temos que ver também isso, temos que cumprir a nossa missão. E nesse contexto, a palavra diz, no Evangelho, que Pedro ali começou a falar, dizendo, profetizar, eu confio em ti, eu vou até o final, eu vou perseverar. Então, esse Evangelho se encontra lá no Evangelho, nesse contexto que eu estou falando, é o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, que é do capítulo, Evangelho de João, estamos aqui no Evangelho de João, do capítulo 21, 19 e 31, que é a aparição de Jesus e seu discípulo na beira do mar. Então, esse contexto desse Evangelho é um Evangelho que, vamos dizer, é a última aparição de Jesus para os discípulos. Depois, o discípulo lá na frente vai caminhando com Jesus, Jesus vai encampado e vai subindo para o céu. Então, esse é o contexto da reflexão de hoje, desse domingo que eu estou falando. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Temos mais conteúdo aí, certo? Faça sua inscrição e faça o seu comentário. Deus abençoe você. Estamos juntos. E até o próximo conteúdo.